Oi, tudo bem? Estamos aqui no Conversa do Cotidiano, no canal Janela do Cotidiano. Bom, o Bom Filho a Casa Volta, né? O meu amigo Will, quando eu entrevistei essa moça pela primeira vez, quando terminou, ele me mandou uma mensagem falando assim: nossa, eu pensei que ia ter continuidade, mas já acabou. Então eu senti vontade de trazê-la de volta. Essa é a Rosana Miziara. Ela é uma escritora, trabalha no museu, tem um vasto conhecimento da vida, das pessoas, e é sempre bom a gente explorar esse tema. E aí, Rosana, tudo bem? Tudo bem, querido. Quero agradecer, voltar aqui no programa. Como você disse, a Boa Filha a Casa retorna. E que delícia poder bater mais um papo aqui com você. Ai, uma honra para mim. Olha, da outra vez ela esqueceu, porque ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela é esquecida. ela trabalha muito, coitada. E ela pensa muito e às vezes ela não consegue lembrar de todos os detalhes. E ela ficou muito triste que ela esqueceu de trazer o livro, que a gente falou sobre o livro que ela escreveu, Pílulas para Respirar, né? Mas aí eu trouxe o meu e quero mostrar que tem até uma dedicatória, né? É um livro muito legal e é isso. Então, quando sai o próximo? Olha que eu tô me sentindo estimulada aqui. Eu acho que no último programa eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, ou fiquei com isso no pensamento que a gente falou dele, né, e eu não tinha achado. Uma honra. Tá vendo aqui meu livro pelas suas mãos e eu tô pensando já pro ano que vem. Assim que eu depositar a minha tese de doutorado, que é uma coisa que eu também venho arrastando, escrever para mim vem, assim, eu posso sentar e começar a escrever. Eu não preciso tanto falar assim, agora eu estou inspirada. Quando eu sento, eu literalmente começo a escrever. É como se fosse simplesmente eu começo a escrever, uma coisa muito interessante, assim, eu comecei a prestar atenção nisso, não é que eu tô assim parada e as ideias começam a me vir, eu sento, eu falo assim, vou começar a escrever e começo a escrever. Eu acho muito interessante, porque assim, quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala em tudo, fala em palavra, fala em pensamento, enfim. Eu, por exemplo, quando eu estou muito feliz, eu gosto de escrever. Quando eu estou muito triste, eu gosto de escrever. O interessante é que quando eu estou feliz, às vezes eu fico triste escrevendo. E quando eu estou triste, eu fico alegre escrevendo, mas sempre eu fico bem. A tristeza e a alegria, para mim, é necessária. Né? A gente não fica triste por um processo de depressão. A gente fica triste quando a gente se sente impotente para alguma situação, quando a gente quer ajudar o próximo e não consegue, quando a gente... Porque muitas vezes qualquer rico pode alimentar um pobre, basta ter dinheiro, mas alimentar a alma precisa ter um certo discernimento, uma certa sabedoria, uma certa empatia e principalmente uma certa sensibilidade. Então eu adoro os escritores, porque quando a gente está lendo um livro, né, eu fico às vezes imaginando em 1700, 1800, que não tinha tecnologia como tem hoje, né? Imagina as pessoas lerem um livro, né? Como é? Então quando a gente pega um livro e o autor ele descreve aquele tempo, como as coisas funcionavam, é maravilhoso. Você acha que a sua poesia é atemporal? Você acha que a mulher feminina que habita dentro de você fala na sua poesia? Ou é só a mulher feminista? Como é que você vê esses dois lados? Eu acho que o que eu escrevo, e pode parecer pretensioso, ele é atemporal. Ele é atemporal porque ele retrata muito o que é meu contato interno com a vida. Então, eu acho que isso de alguma maneira mostra um lado meu feminino e não feminista.
Eu até tenho medo, às vezes, de alguma coisa que eu escrevi lá atrás, nos dias de hoje, ser alguma coisa criticada como politicamente incorreto. Eu não sei nem sei se teria essa conotação, eu nunca olhei por esses olhos, mas eu fui muito inspirada pela Clarice Lispector. Eu li muito Clarice, muito, assim, desde a adolescência. Quem não, né? Então, e eu acho que a Clarice, sem nenhuma comparação, sem nenhuma pretensão, mas como fonte inspiracional, é uma coisa temporal. A Clarice está aí, é uma pessoa a mais traduzida do Brasil, tem frases... No mundo, as atrizes agora começaram a divulgá-la, interpretá-la, né? E tem frases, né, nas redes sociais que não são nem dela e são atribuídas a ela, e mais uma vez longe de qualquer comparação, mas eu acho que é atemporal. Porque diz de sentimentos, fala da alma, são memórias, né? E memórias. Mudando um pouquinho e continuando no que você está falando, eu quero ler um pedacinho, um poema que está na página 74, que eu acho ele de uma dualidade, ao mesmo tempo de uma sensibilidade, e que você fala o seguinte: acordei já na arrumação. Lavei até os potes de colocar arroz, feijão e açúcar. Tomei banho, perfumei a mim e a casa. Agora, procuro uma foto sua nas gavetas para colocar no meu relicário. Eu achei isso tão interessante, porque assim, me parece uma Amélia que endeusa um homem, mas ao mesmo tempo me soa como uma pessoa feliz que tem a capacidade de olhar para a residência, de cuidar da residência, da alimentação e de amar alguém sem nenhuma pretensão. É isso? É isso, mas então, isso que eu me referia parecer e ser criticado pelas feministas por poder soar como uma coisa de Amélia, como você trouxe. Mas eu acho que é isso, é cuidar com a casa e o prazer que eu tenho de cuidar da casa, porque cuidar da casa é cuidar do meu corpo, e eu acho que essa sensação de cheiro bom, de fragrância, de escolher uma foto, é uma delicadeza e um cuidado que eu procuro ter comigo mesma. Então, são 3 elementos que me dão prazer, e me traz esse movimento do arrumar a casa, de me arrumar. Eu sempre sinto saudade e vontade e relação de alguma coisa, ou de um lugar, ou de uma pessoa. Por exemplo, o fato da gente estar aqui no começo do programa e estava tocando um jazzinho, eu falei, nossa, sinto saudade de Nova York. Nem necessariamente eu possa ter ido, mas eu sinto saudades. É uma presença que eu sinto de alguma outra coisa, de uma pessoa, de um lugar. Perfeito. Não, eu digo isso porque assim, você no seu dia a dia, e eu te conheço bem, razoavelmente bem, talvez até um pouco além, mas enfim, eu acho lindo, porque você é uma pessoa absolutamente pronta para defender as minorias, você está sempre defendendo as causas, você tem um lado que vai além do feminismo, vai além disso, é uma coisa de cidadã que respeita as pessoas. Você trata todo mundo bem, você acolhe todo mundo, isso eu sempre percebi e acho muito legal. E você tem um lado muito louco no bom sentido, que a gente, por exemplo, vai ao teatro, vai a algum evento, aí você para e conversa com a pessoa que você nunca viu, como se você tivesse dormido com ela, assim, na mesma casa, né, modo de dizer. E ao mesmo tempo, você consegue ter essa delicadeza, e eu percebo que você é uma pessoa absolutamente livre na sua essência. Então, quando você consegue amar a pessoa com esse lado Amélia, isso não
para mim, não desvaloriza em nada a força que você tem enquanto profissional, enquanto pessoa que escreve seus textos, enquanto pessoa que defende as minorias, enquanto pessoa que sofre pelas políticas erradas do mundo. Então, eu acho que o ser humano está evoluindo espiritualmente, Rô, e vai chegar um momento em que a sexualidade vai ser só um detalhe, né? A gente vai ser um ser que encarnou, que está espiritual e que é abrangente. Me parece que você é um pouco já isso. Você se sente assim, essa pessoa andrógena? Nossa, que lindeza tudo isso que você está falando, e tomara que estejamos caminhando para isso mesmo. Eu me sinto andrógena. Nada, tanto é que eu escrevi aí na sua dedicatória, que eu reli agora, que você é meu guru. Imagina. Porque eu me sinto andrógena. Eu acho que o amor, ele é universal. Ele é universal e essa... Tem a questão da sexualidade, das preferências, que também estão sendo cada vez mais líquidas, né? Essa geração que vem agora, eu vejo dos meus filhos e amigos mais jovens que eles, já não é uma questão isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem essa evolução mesmo. Mas eu acho que eu faço essa junção mesmo em mim. E tem uma coisa, aí acho que não sei se é meu lado espiritual taurina, ou coisas de outras encarnações, mas eu tenho necessidade, muitas vezes, de um amor incondicional, que passa pelas amizades, pelos amores afetivos de relação entre seres humanos, de trabalho, que é uma certa... que é um incondicional, não necessariamente de eternidade de anos, mas daquele momento. E que no fundo, talvez seja o fato da gente, apesar do mundo estar em evolução, a gente ainda vive um momento muito dramático, que tem muita gente pesada. Então, quando você diz esse amor incondicional, essa necessidade que talvez você tenha de ser amada, é um pouco pela brutalidade que ainda existe, que é onde a gente está trabalhando para limpar, para purificar. Até a minha proposta, tanto aqui como no meu programa de rádio, é levar amor para as pessoas entenderem que somos seres, que estamos em busca de informação para uma evolução. A gente não sabe. Hoje eu conversei com uma pessoa, na hora que eu estava vindo aqui, e essa pessoa falou, eu sou evangélica, tal. Eu falei, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sabe? São coisas que a gente não vai saber, e isso vai saber, a gente tem uma ideia. Então eu digo para você, quando você está nas suas andanças, nas suas entrevistas, trabalhando em prol do museu, que você vai em lugares muito diferentes, às vezes até dramático, mesmo dentro do caos, você sempre encontra alguém que está além, que está enxergando essa evolução que a gente está falando. Como é que você vê isso? Entende o que eu falo? Entendo. Estou até elaborando para ver desse aspecto. Bom, primeiro que quando você fala que você tá e que a sua proposta é espalhar amor, eu acho que todo mundo deveria vir no seu programa, porque até sugiro que você faça um dia com sessão de anônimos também, porque eu acho que você traz mesmo esse amor. E eu acho que nas entrevistas que eu faço, nessa proposta que é fazer entrevista de história de vida, eu acho que não exatamente com essa intenção, eu acho que quando a pessoa conta a história de vida dela, ela sente que ela própria está espalhando amor, porque ela olha para si, ela tem a oportunidade de olhar para ela e falar, porra, eu fiz tudo isso, eu sou legal. Ela começa, eu acho que ela começa a desenvolver por ela mesma, primeiramente, o amor próprio. E eu acho que quem está lá entrevistando é um instrumento para buscar e espalhar esse amor, mas ele é a partir do que a pessoa traz. E é claro, é empatia de quem entrevista, o entrevistado, o entrevistador. Então eu acho que primeiro esse amor ele é dado porque você dá ao outro a oportunidade dele se ver e se amar. Perfeito. Eu falo isso porque assim,
O sonho de toda pessoa que tem amor, que tem vontade de ver a Terra prosperar, né, enquanto planeta, é encontrar o igualitário. Isso é um processo que ainda vai demorar muitas décadas e tal. Mas só de se falar nisso, né, porque se a gente for olhar para os séculos passados, nem se falava nessa abertura. E hoje, essa abertura está vindo, eu encontro... Quando eu saio pelo mundo, vou para outras cidades e tal, eu encontro, às vezes, uma sociedade muito complicada, muito fechada, muito até preconceituosa, mas sempre tem alguém no meio que tá ali tentando liberar. Eu tenho muito respeito por essas pessoas, porque em terra de cego, quem tem o olho é rei. Se as pessoas não enxergarem para onde a Terra está indo, e elas não estão enxergando, por isso que quando eu falo de amor, eu quero falar exatamente de transformar a existência dessa capacidade de amar. Porque quando você ama, você se torna livre, e os preconceitos, os dogmas, as crenças limitantes, elas começam a desaparecer. A espiritualidade, ela está para o homem assim como o astronauta está para o universo. É um processo muito louco, sabe? O astronauta, quando ele vai para fora, ele volta meio droga, assim, porque ele olha o mundo. Diz que olhar a Terra suspensa no ar, diz que dá um choque de beleza, né? Que é o mesmo impacto, assim. Quando eu vi a minha mãe partir, ela simplesmente foi embora, assim. Ela não tinha nada, não tinha doença, tinha as coisas da idade, e ela partiu. E a última frase dela para mim foi: o que eu faço? O que eu faço? Que ela quer dizer, vou ou fico, estão me esperando, né? Aquilo me pegou de uma coisa, assim. O que acalma é que isso é para mim uma prova de que tem alguém do lado de lá esperado. E o universo, quando ele se desdobra, ele é isso. Então, quando você faz poesia, quando as pessoas escrevem, eu tenho várias pessoas amigos que escrevem e que estão me ensinando a arte de entender o mundo por si. Então, eu olho para você, que é uma mulher, olho para um amigo que é homem, que escreve. Eu gosto de entender. E quando essas pessoas conseguem ser isenta de sexualidade, de religião, de crenças limitantes, elas conseguem tocar o mundo. Então, a pergunta que eu tenho para ti é assim: essas viagens que você faz pelos lugares, mesmo em meio do caos, você consegue ver luz em alguém? Você consegue ver uma pessoa com luz, de alguma forma tentando dar antena para as pessoas que estão ali, às vezes perdidas como soldadinhos serviçais? Consigo. Eu presto muita atenção ultimamente nas pessoas que aparentemente são invisíveis. Então, quando eu entro num prédio, sempre tem aquela empresa de pessoas que trabalham com a limpeza. E eu sempre faço questão de conversar com essas pessoas, saber delas. Eu começo brincando: vamos trabalhar que não cai do céu, hein? E eu vejo a resposta dessas pessoas, eu olho no olho delas e geralmente eu acho que essas pessoas são iluminadas. Elas são invisíveis para um conjunto da população, para a maioria, né? Como morador de rua, morador em situação de rua, e nessas que dormem que nem pacotes, se a gente para conversar, eu sempre vejo em sua maioria seres de luz. A maioria das pessoas que eu vejo luz e percebo são nessas pessoas que passam por situações de invisibilidade. E outras pessoas, claro, se eu estou num lugar, eu saco. Eu tenho essa intuição de perceber, posso errar algumas vezes, mas é raro. Uhum. Eu saco quem é um ser iluminado, não de luz, mas assim, iluminado, que está lá para o bem. Então eu tenho muito essa percepção desenvolvida, mas eu presto mais atenção nessas pessoas ditas invisibilizadas. E elas são fantásticas, não são? Fantásticas. Você lembra de alguma frase, de algum acontecimento com uma dessas pessoas que de alguma forma te trouxe um ensinamento ou te trouxe uma alegria?
Teve uma vez, eu estava no estúdio do Museu da Pessoa, que de quinta-feira tinha um programa aberto, Conte Sua História. Tem ainda, mas hoje ele acontece em dias diferentes, alternados. Mas era toda quinta-feira, entrava uma pessoa para contar sua história. Elas se inscreviam e contavam suas histórias. Aí um dia, o estúdio estava vazio, a pessoa faltou de manhã que ia contar a sua história, e entrou não, minto, não foi essa que veio um cara que tinha saído da prisão, mas essa é uma outra história. E a gente tinha um programa com a prefeitura, com um CRAS desses da vida, que era trazer pessoas em situação de rua que voltavam toda noite para dormir no CRAS, tomavam banho, porque não são todos, né, que se voluntariam aí, é um trabalho voluntário, a pessoa tem que... E aí ele entrou no estúdio, eu comecei a entrevistar. E ele começou a contar a história de vida, ele chegou meio alcoolizado e começou a contar a história de vida dele. E foi indo e contou quando ele foi para essa situação de rua. E quando acabou a entrevista, uma história incrível, quando acabou a entrevista ele tirou um papel do bolso e falou: eu vou ligar para minha mãe, eu quero voltar a reencontrar com ela. Que lindo. E falar em mãe, qual o tamanho da sua mãe na tua vida? Nossa, pergunta difícil. A minha mãe, ela é uma fonte de inspiração no sentido da resiliência dela da vida, da insistência, da fé nela, na fé que ela tem da vida. Tudo que ela passou, é uma pessoa que veio de uma classe social mais abastada, foi perdendo durante a existência, foi se reinventando, e nem sempre se reinventou para um lado que é o caminho que eu escolho, das minhas escolhas políticas, profissionais, do jeito de estar na vida. No momento somos totalmente contrárias em relação a essas posições de vida, de criar filho, de política, mas é uma mulher que me inspira muito no que se refere à resiliência, a se adaptar aos fatos e nunca, nunca, nunca perder a fé na vida e a espiritualidade que ela traz dela. Então isso é a minha fonte de inspiração permanente. E eu tenho que sempre olhar para isso para não me afastar dela, por conta dessas coisas materiais, né, da vida, das coisas mundanas e das nossas diferenças. Então, quando isso está esgarçando, eu falo, nossa, eu tenho uma coisa maior que é isso para me espelhar. E quando você olha para o teu caminho, para a tua história, o que você trouxe da mãe em você, de postura, que é uma coisa que meio que ficou do leite, do peito, da amamentação? Tem alguma coisa que é parecido com ela? Tem várias. Tem a insegurança. Vou falar das coisas inspiradoras e das que eu preciso trabalhar, e aquela coisa que você tem que cortar o umbigo, né? Que você traz, mesmo que você fala assim, nossa, eu sou diferente dela, não sou igual a essa pessoa é, eu reproduzo. E então a minha mãe me teve com 19 anos, teve meu irmão com 18, ela casou grávida, aliás, nunca contou pra gente, eu e meu irmão, que fazendo as contas, descobrimos. E aí na sequência ela me teve. Então eu tenho 1 ano, assim, e 2 meses de diferença do meu irmão. E ela me contou uma vez que quando eu engravidei ela ficou muito insegura. Muito insegura. Ela falou, gente, meu pai estava numa situação de alcoolismo, ela com aquela idade tinha acabado de ter um filho, e ela falou, meu Deus, como é que eu vou criar essa menina? E ela me contou que ela passou com esse sentimento a gravidez inteira. E aí quando eu nasci, ela me abraçou e disse que me colou no rosto dela e passou toda a insegurança dela.
E eu acho que essa insegurança que eu vou me libertando foi nesse período gestacional. E, por outro lado, quer dizer, essa capacidade também de mudar os seus sentimentos, sua posição na vida, eu trouxe comigo também. Então, eu acho que essa passagem, ela serviu para os dois lados. E eu acho que é essa fé na vida, de que de um jeito ou de outro vai dar certo. Eu tenho muito desses desesperos, nossa, tal coisa, como é que eu vou fazer? Mas naquele fundo eu tenho uma fé, assim. Que interessante. E como que é você enquanto mãe? Como é que é a sua relação com os seus filhos? Eu sei que você tem um casal. É mais fácil criar uma menina, um menino? É difícil os dois? Como é que é essa história? Olha, quando um tá numa boa, o outro tá assim. Aí eu falo assim, agora tá tudo tranquilo, aí um dá assim, o outro dá assim. Eu acho que é diferente, assim. Com a minha filha eu tenho uma cumplicidade feminina. E tenho também uma histeria feminina de uma com a outra, tem uns embates. Com o Francisco, Francisco e Tatiana, com o Francisco Chico e a Tati. O Francisco é uma coisa mais relaxada, conversa, mas ao mesmo tempo tem um tratamento muito masculino, assim. Embora eles não tenham esses arquétipos e não são ligados também necessariamente ao sexo ao qual nasceram, não é? E eles se colocam como pessoas, o que eu já acho que isso eu consegui transmitir durante a vida. Mas eu tive várias fases como mãe e eu ultimamente estou tentando me libertar das culpas que não são minhas, que são da minha mãe, e me libertar das culpas que eu tenho como mãe com os meus filhos. Então, é culpa ou transferência? Transferência e culpa. Eu acho que a transferência gera culpa, né? Eu acho que a minha mãe deve sentir culpa em relação a mim por determinados comportamentos. Acho que você transfere, por mais que você fale, não quero isso da minha mãe, não quero isso do meu pai, tem coisas que você não vai levar. Mesmo porque conscientemente você não leva, mas inconscientemente eu acho que a gente tem que trabalhar muito dentro da gente, porque é um padrão que vem assim, tem que quebrar, ele tá lá, por mais que você negue, ele tá lá. Mas culpa, eu quero dizer nesse sentido, quando eles eram pequenos e eu me separei, o Chico tinha 9, a Tati 6, eu trabalhava demais, eu viajava assim o Brasil inteiro, o pai dos meus filhos, o Geraldinho, foi morar em Brasília, e meus pais ficavam muito com os meninos. E então eu era assim, aquele foguete, sempre com infraestrutura garantida. Eles iam para a escola, uniforme, comida, presente dos amigos, faziam as atividades, natação, inglês, música, e eu procurava sempre estar presente em tudo, mas eu era um trator fazendo tudo isso, cumprindo assim materialmente com tudo, e tudo por muito afeto, mas eu acho que um trator e com pouca paciência. E eu acho que eu resgatei mais para a adolescência, no período da faculdade, essa coisa de ter mais calma para lidar, de não me colocar com infantilidade também em relação a eles, vários embates que eu tive, que eu acho que em muitos momentos eu não me coloquei na postura de um adulto, não de não me colocar como mãe, porque eu acho que mãe depois que você é, de um jeito ou de outro, sem julgamento de valor, mas eu acho que muitas vezes eu fui uma mãe imatura, e eu acho que agora que eu tô mais madura, eu tô cada vez mais uma mãe madura. Bacana. Uma pergunta, assim, seus filhos já são adultos, né? Já são formados, aliás, muito bem formados, ótimos caminhos e tal. E aí uma pergunta para a mãe. Mãe, desliga? Nunca. Não importa a idade. Nossa, não importa a idade, eu fico pensando assim, gente, quando eles eram pequenos, eram mais fáceis os motivos pelos quais eu não me desligava. Então é assim, tá com febre, você passa a noite inteira acordado, quando eles são pequenos, o que pode virar essa febre? Quando é muito pequeno, assim, recém-nascido, eu passava acordada, será que vai acordar? Será que tá respirando? E hoje, assim, tipo, será que vai voltar? Ai, será que tá feliz? Será que se tivesse um namorado, uma namorada X,
ou namorados, estaria mais feliz, mas está feliz, não está feliz, comigo pelo menos, eu estou sempre muito encanada, mas muito antenada. Muito antenada. Eu acho que tem mães ou pais que são menos antenados nesse sentido, mas que eu acho que de alguma maneira ou de outra nunca desligam. E eles, enquanto filhos, o que ambos te ensinaram? O que você olha para o teu filho, para a tua filha e fala, ele me ensinou isso, ele me ensinou aquilo? O que eles trouxeram como um ensinamento da alma deles para você? O Chico menos. Fica mais contemplativa, mãe. Vou até repetir assim. Ele fala, mãe, menos, de boa. Você não consegue parar e olhar para o céu? Ele faz assim. Então eu acho que o Chico, ele já me incomodou, porque assim, no sentido do tempo dele, ele é slowly. E tipo, todo mundo pronto no carro, ele ainda tá pondo tênis, tá saindo, mas no fundo ele sempre tá mostrando um tempo mais devagar, uma calma e uma necessidade de contemplação. E a Tatiana, ela me traz muito uma coisa de foco e concentração. É foco e concentração. Acho que é um antídoto para o meu TDAH, que eu não fui diagnosticada, mas eu tenho certeza que essa coisa de fazer 1000 coisas. Mas ela mostra que ela tem foco. Ela senta para fazer uma coisa, ela vai até o final, até o final, até o final. Legal. Agora, voltando um pouquinho para poetisa ou para poeta, né? Vamos lá. Acordei já quase almoçada pelo sábado. Desço e subo as escadas. Oro, fico no sofá, oro na cama. O som dos passarinhos se mistura com o cheiro de churrasco do vizinho. Tomo 2 atitudes. A primeira, trocar a roupa de ontem. A segunda, rezar. Sinto uma luz e o meu encontro entre o aqui e o agora. Que espere o depois. O que é isso? Isso deve ser uma noite que eu cheguei a dormir e dormi com a roupa do dia, com a roupa do dia anterior. Aí eu acordo e subo mesmo com esses afazeres de casa e tentando colocar uma prioridade, o que eu faço primeiro, e nessa aflição eu fico rezando. Eu tenho muito isso, uma luz, eu rezo para alguma divindade e ao mesmo tempo tem a vida, né? Tem os barulhos da cidade, as coisas que acontecem. Então o vizinho já está fazendo churrasco, a outra já está lavando roupa, e o aqui agora, tudo isso é meu estado de espírito, é o que está acontecendo, e eu estou nessa agitação pensando como é que eu vou ajeitar o sábado, e então pode esperar. Esse sábado que vem depois pode esperar, se organiza. Mas eu queria falar em relação a isso, que não necessariamente isso que eu escrevi estivesse acontecendo comigo naquele momento. Muito possivelmente não, porque eu acordo muito cedo e é aquela coisa, eu sento e escrevo. Então é uma situação que vem na minha cabeça, que possivelmente eu já vivi ela, mas eu sento e escrevo, mas é disso que se trata, do cotidiano e do seu interno. Mas para quem lê, do meu interno. Para quem lê, eu sempre tenho a sensação que você fala sempre na primeira pessoa, você fala de você, mas é como se fosse seu mundo interno, que você estivesse dividindo com o próximo, o que eu acho até interessante, mas é sempre essa busca de compreender o mundo, e eu vejo espiritualidade nisso e gosto. Né? Então é como se você estivesse procurando Deus, é como se você estivesse procurando o Religare, é como se você estivesse procurando Buda, é como se você estivesse procurando respostas também no campo espiritual, mesmo que de forma inconsciente. Eu acho que inconscientemente é isso total. Eu acho que é uma busca, é conversar, é uma espiritualidade, é conversar com além, assim, com alguma luz, e acho que também é uma iluminação quando eu escrevo. Eu acho que tem muito isso. Eu acho que nessa busca, o que eu encontro são as palavras, é a escrita.
Há um excesso de amor, você diria? A necessidade do escritor é um excesso de amor, é querer contar histórias de si, contar histórias do mundo, uma ficção. Você acha que tem um excesso de amor nesse ofício? Eu acho que tem um excesso de amor, né, de querer transmitir, e tem, no meu caso, um excesso de carência, talvez. De carência, também acho. E eu acho lindo essa nitidez. A fragilidade. E essa nitidez, né? Porque assim, quando você escreve bonito, é legal, mas quando você escreve a sua verdade, com a sua fragilidade e ao mesmo tempo com a sua grandeza, porque a fragilidade me soa às vezes muito forte. E eu vejo, não o seu texto frágil, eu vejo ele forte, mas ele é forte porque ele é frágil, entende? E isso me toca, né? Eu sempre estou observando as pessoas enquanto pessoa espiritual, né? Enquanto numerólogo, enquanto tarólogo, enfim. Eu sempre estou tentando entender a pessoa pura, a pessoa que fala sem medo de se ferir ou de ferir o próximo. E para você falar sobre a mulher, sobre os filhos, sobre família, sobre mãe, você tem que colocar. Por isso que hoje a gente está falando sobre as pessoas da sua vida, porque eu sei o quanto você é amada por todas essas pessoas, né? Mas você sente também que às vezes essas pessoas têm muita dificuldade de compreender tanta energia? Nossa, as pessoas que gostam de mim gostam, eu sinto que gostam, mas eu mesma, quando falo alguma coisa, quando eu estou num lugar, eu penso assim, pô, por que eu falei isso? Porque é aqui que eu sei que essas pessoas não vão entender. Uhum. E eu tenho certeza disso. Eu acho que quem se expõe muito, né, tá sujeito a isso, né? O gostar e o não gostar, ou a dúvida, ou o receio, mas eu tenho consciência disso. E você tem consciência que você, enquanto mãe, tem um grande conteúdo? Eu já vi histórias suas. Eu encontrei com a fulana, eu encontrei com a Beltrana, encontrei com o Cicrano na hora do colégio, porque era amigo dos meus filhos, porque frequentava o mesmo colégio. E muitas vezes são pessoas que têm um certo trabalho bastante interessante. Não são pessoas assim tão convencionais do dia a dia. Você tem o dom de atrair pessoas diversas e veio muito através do seu filho, através do colégio, ou é um equívoco meu? Veio de antes. Meu pai e minha mãe, essa é uma outra característica da minha mãe, sempre tiveram essa característica. Eles conversavam, né, meu pai sobretudo, mais meu pai era assim, muito mais que minha mãe, de conversar com absolutamente todo mundo. Ele conversava do porteiro ao presidente de empresa, ele de embaixador a cozinheira. Ele escrevia carta para o jornal, ele ia pessoalmente levar. Eu acho que eu tenho isso também. Ele conversa com o vendedor da loja e com o gerente. E sempre querendo resolver alguma coisa dele, ou não resolvendo, ou se interessando pela pessoa nas mais diversas situações. E eu cresci com isso. Que bom. E quais são as pessoas que você admira no mundo? Quem é um pouco modelo para você de parar para ouvir, para escutar, para ler, enfim? Quem são as pessoas que te ajudaram a se construir e que você admira? Meu pai e minha mãe não contam, já falou deles. Conta tudo o que você quiser. A escolha é sua, sempre, né? Eu simpatizo com algumas pessoas pelas suas qualidades de caráter e por outro, pela falta dessas mesmas qualidades. Né? Porque a inspiração não é sempre do lado do que você gosta, né? É o que te trouxe. Às vezes uma pessoa, ela não é bem intencionada, mas a má intenção dela me corrige. Claro. Porque eu falo, eu não quero esse modelo. Claro. E ela passa a ser uma pessoa que eu vou acompanhar porque eu vou desconstruir tudo que ela estiver me falando. Eu tenho algumas pessoas que eu me inspiro muito. Eu entrei em contato com essa sua pergunta para me perguntar quando na pandemia eu fiz meditação da abundância, 21 dias da meditação da abundância do Deepak Chopra.
E tinha um dos exercícios que era assim, que pessoas te inspiram e quais não te inspiram e te inspiram, mas não perguntou com essa mesma clareza que você trouxe aqui, mas poderia servir. E eu vi que as que me inspiram são as pessoas que são positivas, para mim, né? Que são positivas, que elas estão bem e que tocam a vida para frente, que não dão volta no próprio rabo, sabe, assim, que consegue desenvolver, porque é uma coisa que a gente às vezes não consegue, você não tem clareza às vezes, quando você vê, você tá rodando em espiral, então é gente que te passa coisa boa. Eu falei, porra, eu quero ser essa pessoa que passa coisa boa. Então tem algumas na minha vida, o Trajano é uma dessas pessoas que é pra frente, que tá bem, Mariana, Dani, Marias, eu não teria infinitas. Gente é pra brilhar. Gente é pra brilhar, então são pessoas amigas, assim, não tem um ó, e pessoas externas é assim que me inspira. Gilberto Gil, é uma luz, né? Ele é um ser iluminado que já não está mais aqui nessa dimensão, né? Eu acho que ele já tem uma espiritualidade. Nossa, o Gil, falando dele, assim, é tão lindo, porque cada hora eu redescubro uma música, né? Eu fiquei 2 meses ouvindo Cada Coisa no Seu Tempo. Eu olhava, aquilo me educava. Era um mantra, era uma oração. E às vezes é um livro do Fernando Pessoa, do Carlos Drummond, né? Quando eu descobri a primeira vez José do Carlos Drummond, menina, eu chegava em casa e lia, eu lia, e passei a vida achando que poesia acalma. Um dia uma pessoa aí famosa, não lembro quem, falou que poesia não acalma, poesia desperta. Eu falei, eu estava equivocado. O Gil é muito bom isso que você disse. O Gil, ele além, não é dissociada, né, a obra dele quanto à postura. Eu já fui em umas palestras dele, isso que a gente está vivendo hoje. Um dia ele citou algum autor que eu não lembro quem, mas eu escutei a citação dele pela boca dele, que é: o homem vai virar um fio de nylon. E hoje a gente está sendo engolido pelo plástico. E ele disse isso, eu tinha 20 anos de idade. Então, por exemplo, ontem, né? Há 38 anos eu escutei isso. Então eu acho que ele tem essa coisa, assim, ele está à frente. E por aí vai, e tem os escritoras, né, que me inspiram, mas eu acho que eu sempre vou para essa corrente mais da espiritualidade. E quem não me inspira, não quero nem citar o nome para não atrair. Perfeito. E quais são seus projetos? Não projeto de trabalho, isso. Um projeto para você como ser humano. Como é que você quer envelhecer? Você tem um projeto? Quer morar na fazenda? Quer uma casa no campo? Eu estou com um problema em relação ao projeto. Eu quero morar na praia, mas com essa crise climática e de justiça climática que a gente está vivendo, o mar vai aumentar, né? 3 centímetros, eu não tenho agora a medida certa pelo que eu ando escutando. Então falaram assim que morar perto da praia vai ser um problema. Então eu tenho que me reposicionar em relação a isso. Numa praia que é montanha, aí você fica na montanha e desce pra praia. E eu quero ter menos, cada vez menos, depender menos da matéria, ter menos vestido, menos sapato, e ter menos problema, escolher muito onde eu tenho que focar para colocar minha energia. É meu sonho. Perfeito. Rô, então eu quero te agradecer pela sua presença, sempre linda. Você é uma pessoa que eu gosto, que admiro. Quero falar para as pessoas sobre esse canal, Janela do Cotidiano, para as pessoas seguirem, acompanharem, comentarem, enfim. Eu sempre estou aqui fazendo com muito amor. Tenho o meu programa na Rádio Paranormal.plus também, que é sempre domingo às 16 e repete a quarta às 16 também, tá? Meu Instagram, Ariel Veríssimo. Tenho feito coisas com muito amor. E qual é o seu Instagram, Rô? Romiziara. Perfeito. Então eu vou terminar aqui
falando não a sua poesia que é maravilhosa, mas falando um texto que eu acho que tem muito a ver com você, do Caio Fernando Abreu, um pequeno trecho de um livro que chama Morangos Mofados, que em um determinado momento ele fala assim: choveu, 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 mas eu não queria que ele soubesse que eu era eu, mas eu era eu. Coisa linda. Gratidão a todos, Gratidão. muito obrigado. Obrigada Foi a você, sempre querido. um prazer te ver aqui. Eu quero. Eu ia ler, mas não teria. Não, pode. Antes de acabar o programa, eu queria ler a dedicatória que eu fiz para o Ariel. Ai, que eu me beleza. emocionei aqui no começo do programa. Obrigado. Para meu guru e amigo querido, ofereço pílulas para respirar. Agradeço você a me ensinar a respirar em vários momentos. Com carinho, um beijo. Amém. Obrigado, universo.